Olá, investidor! E hoje estamos aqui com José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados. Estamos aqui, na verdade, para fazer muito mais, traçar um paralelo desse cenário atual, com alguma relação com alguns investimentos, assim como a gente tem feito ao longo dessas últimas semanas. Então, bom dia, primeiramente, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Na verdade, a ideia, paralelo falando um pouco de política nacional, agora a gente vê algumas declarações do senhor relacionadas a essa questão, que é bastante importante para nós, especialmente no que tange as eleições municipais para 2016 e essa questão de possibilidade de renúncia ou até impeachment da presidente Dilma. Então eu queria traçar muito mais um cenário nacional, falando de política, quais são as perspectivas e de que forma o senhor está enxergando esse cenário nacional nesse exato momento, vivido nesse momento de política turbulenta aqui. Nós estamos vivendo um momento muito turbulento, muito incerto, um governo muito enfraquecido e que ficou pior depois da perda do grau de investimento que ocorreu recentemente. Na realidade, a maior parte dos analistas, dos participantes, dos stakeholders, trabalha com a ideia de que vai ser praticamente impossível a presidente da República ficar no governo até 2018. Algo que não se sabe exatamente o que é, se é um impedimento, se é uma renúncia, enfim. Algo acabaria por acontecer até a eleição municipal do ano que vem. É o máximo de horizonte. E eu partilho dessa percepção. Por que a eleição municipal do ano que vem? Porque ela vai ser fundamental para passar em cartório, vamos dizer assim, registrar, sem sombra de dúvida, o enfraquecimento muito forte da estrutura de poder em torno do PT, que é o que vai acontecer. Mas como você não tem alternativa claramente construída, claramente desenhada, daí resulta uma incerteza nesse padrão elevado que nós temos. Então, de qualquer forma, o cenário é radicalmente diferente se a gente imaginar, de um lado, um cenário com o governo atual até 2018, que obviamente é muito ruim, enfraquecimento contínuo da economia, a perda do grau de investimento por mais de uma agência seguramente aconteceria, e algo muito difícil mesmo para todo mundo, onde a probabilidade de uma inflação voltar a ser mais alta seria maior. Se esse cenário acontecer, que não é o que nós acreditamos, seguramente o real vai continuar desvalorizando, as taxas de juros vão continuar muito elevadas e as estratégias para os investidores, claramente, são estratégias defensivas. A gente teria que lembrar um pouquinho de como é que eram essas estratégias antes até do plano real, né? Papel pós, não papel pré, todas as decisões a mais de curto prazo, assim sucessivamente. Por outro lado, né, se a gente tiver essa mudança no governo, que eu imagino que ocorrerá até outubro do ano que vem, o cenário de curto prazo vai continuar turbulento, porque bem ou mal ainda está nesse enfraquecimento, ainda está coisa. Mas haverá um momento, e esse é o momento que não vai dar para errar, onde ficará claro que nós estamos entrando numa fase nova. E se a credibilidade desta alteração for razoavelmente alta, aí nós podemos ter algo que os investidores não podem perder, né, que é uma quebra de tendência. Por exemplo, os números mostram que o saldo comercial está subindo velozmente. Nós projetamos 14 bilhões de dólares para esse ano, 30 bilhões para o ano que vem. Razão óbvia: mercado interno fraco, desvalorização cambial empurra todas as empresas para importar e para exportar, e reduz a importação. 30 bilhões de dólares para o ano que vem mostra que nós não temos escassez de dólares, nós não temos um problema, né? E, ao mesmo tempo, as projeções para a redução do déficit em conta corrente, né, são também muito fortes, porque viagens diminuem, todas as contas de serviço também tendem a diminuir. Ora, se isto acontece, vai acontecer, está acontecendo, e se sobre isto a gente coloca a chance de um governo mais organizado, com um pouco mais de credibilidade, parece evidente que a taxa do real tende a se valorizar novamente. É um desafio dizer para onde iria, mas, sei lá, talvez 3,5, mas não será 4,10, 4,15, 4,20 ou mais do que isso.
Então, esta possível quebra de tendência é algo que tem que estar no radar de todo mundo. Essa é a primeira coisa. Se isto acontecer, né, também a tendência, a expectativa de inflação tende a se inverter, porque o câmbio menos desvalorizado naturalmente reduz a pressão inflacionária e a recessão, que continuará, né, e torna muito difícil o repasse aos custos, o famoso pass-through da inflação. Então, nesse sentido, o cenário seria também, ao mesmo tempo, e pelas mesmas razões, um cenário de um provável fechamento, uma inflexão nas taxas mais longas, especialmente, sejam pré, sejam pós. Então, o que eu chamaria a atenção de mais importante nessa altura é isso. No curto prazo, há 100% de acordo, nós temos que lidar com um cenário desafiador, difícil, de alta volatilidade, juro elevado, inflação se elevando, parte fiscal ruim, né? Tudo de coisa desagradável ao mesmo tempo, né? Se o governo vai até 2018, é isso e muito mais, mais disso aí. Entretanto, se no meio do caminho, nesses próximos meses, houver a possibilidade de uma alternativa legal, que soe para a população como algo razoável e não um truque, não um golpe, né, e com mais suporte e credibilidade, nós poderemos ter uma inflexão razoável nas duas variáveis que estão sempre tirando o sono e dando preocupações e para as quais nós temos que dar resposta. Mas acho que a gente teria que ter presente a possibilidade de uma inflexão na trajetória do câmbio. Não é voltar para R$2, isso não existe mais. 3,5, 3,40, qualquer coisa dessa natureza, me parece um número razoável. E uma inflexão nas taxas de juros, com evidente alívio na política monetária. Acho que isto é a pergunta do ano, que nós temos que resolver. Eu como consultor, vocês que estão assistindo, eu como investidores. Legal, então, por toda essa questão que o senhor expôs, de deterioração do cenário fiscal, questão do dólar, juros a patamares elevados, perspectiva de inflação permanecer a patamares elevados, essa questão de instabilidade política, a gente pode colocar na questão, do ponto de vista econômico, que nós já estamos chegando ao fundo do poço? É possível a gente conseguir de alguma forma classificar isso? Eu acho difícil. Eu vou fazer 50 anos de formado nesse ano, e a MB é uma consultoria que tem 36 anos de idade. E eu aprendi a ser cauteloso com essa observação especial. As coisas sempre podem piorar. Então, eu não me arriscaria a dizer que é o fundo do poço, exatamente porque num cenário em que a presidente continua além do ano que vem, até 2018, eu acho que nós veremos situação pior ainda pela frente. Eu não me aventuraria a dizer isso. Mas volto ao ponto. Realmente, o que a gente tem de pergunta para fazer é o seguinte: vai haver ou não uma transição antecipada para um novo governo, uma nova organização? E, neste caso, qual será o suporte e se a situação pode realmente melhorar, que eu acredito que poderá acontecer? Essa é a pergunta-chave que eu acho que todo mundo tem que tentar responder. Legal, agora só para a gente finalizar, em termos de, falando um pouco mais especificamente de recomendações de Tesouro Direto, então, por tudo isso que a gente estava comentando aqui, o senhor falando, a ideia seria basicamente, então, para aquelas pessoas que olham um pouco mais do Tesouro pré-fixado, a ex-LTN, e também para aqueles que visam mais aquele ganho real, né, a ex-NTNB, que hoje é o Tesouro IPCA+, com vencimento também um pouquinho mais longo. Seria mais ou menos essas duas indicações, na sua visão, seriam as melhores opções do momento? Especialmente o pós-fixado, o papel com o IPCA. Exatamente, como tem essa incerteza, eu não sei se vai ter essa virada, acho que vai ter, mas eu não sei quando, né? O papel pré-fixado carrega naturalmente uma dificuldade que ele pode ainda piorar mais. Eu sou franco, com esse grau de incerteza, sou francamente favorável ao Tesouro Direto com um papel pós-fixado relativamente longo, que é isso que mais do que defende, dá ganho em cima do patrimônio, ninguém pode desejar mais do que isso com esse grau de incerteza que nós temos. Legal, tá ótimo. Então, gostaria de agradecer novamente aqui José Roberto Mendonça de Barros, muito legal, muita coisa boa, muita coisa nova ele trouxe aqui para nós em termos de economias e também de recomendações. Então, obrigado novamente, espero poder conversar com o senhor em breve.
Bom dia para todos.